E aí galera, tudo tranquilo? Tô aqui esperando o Thiago no carro dele enquanto ele tá atendendo um cliente. E como sempre, armado, né? Tô aqui lendo e tal, fazendo umas reflexões. E aí no meio das minhas reflexões, um amigo me mandou uma mensagem e a gente começou... Reparou aqui que eu tô com uma barba diferente, né? Fazendo uma média com a esposa aqui, ó. Enfim, corta. Um amigo me mandou uma mensagem e acabou que o papo foi parar naquele assunto que eu sempre trato com a galera, né? Que é essa naturalidade de comunicar o evangelho para as pessoas. Por que disso? E aí a gente acabou caindo naquele assunto que eu acho que eu já falei algumas vezes, sobre o vazio existencial. O vazio existencial. Por que todo ser humano tem um vazio existencial? E aí eu acho que eu entrei numa linha de raciocínio que talvez seja legal para a gente pensar junto. O vazio existencial foi o seguinte: Deus criou o homem de tal maneira, a imagem e semelhança dele, e quando ele criou o homem com um propósito, para ser eterno com ele. E embora o homem não seja Deus, porque o homem existe, Deus não existe. Pegou? O homem existe, Deus não existe. Porque tudo aquilo que existe tem que ter sido criado, e Deus não foi criado. Tudo foi criado em Deus. Deus criou todas as coisas. Então Deus é um termo que a gente usa que às vezes confunde a nossa cabeça, mas quando você pensa e mastiga isso com os dentes do cérebro, você vê que faz sentido. Deus não foi criado, Deus criou, Deus é. E o homem foi criado, o homem existe. E quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém com a queda, ali no Jardim do Éden, o pecado, a entrada do pecado no mundo, algo foi destruído. E isso que foi destruído acabou que desvinculou o homem de Deus. Entendeu? O homem foi desvinculado, foi afastado de Deus de uma certa maneira, que desde essa época Deus vem tentando trazer o homem para perto dele de novo. Não vou expandir mais nisso, porque senão eu acabo entregando de mão beijada a pregação de domingo. Vem participar, se você quiser. Mas aí Deus vem tentando trazer o homem para perto. E esse vazio existencial do homem não pode ser preenchido com nada que existe. Ou seja, nada que foi criado preenche o vazio existencial daquele que também foi criado. Ou seja, o seu vazio existencial não vai ser preenchido por coisas materiais, não vai ser preenchido pelo seu cônjuge, não vai ser preenchido por prosperidade financeira, não vai ser preenchido pelo grande amor da sua vida, não vai ser preenchido por filhos ou filhas, ou pais, ou carreira, nada disso. Nada que existe preenche o vazio existencial daquele que também existe. O vazio existencial dos que existem, ou seja, do homem, só pode ser preenchido por aquele que é. Porque aquele que é preenche de tal maneira que aquele buraco jamais volta a ter influência na nossa vida. Captou? O vazio existencial só pode ser preenchido por aquele que é. Por isso, se você não conhece aquele que é, eu quero te convidar a passar a conhecer, a passar a caminhar, a investigar, a se aproximar daquele que é o Deus Altíssimo, Poderoso, que criou todas as coisas, que criou eu e você, para que eu e você, mesmo depois da queda, venhamos a estar junto com Ele. Se você não entendeu nada disso, domingão a gente tem a nossa celebração, onde eu vou falar sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Especificamente, o que é o Evangelho para Deus? O Evangelho é um processo de 3 pontinhos. Você vai descobrir lá no domingão. 9 horas tem o café, 9h30 a gente começa. Tô te esperando lá no cartódromo. Tranquilo? Um abraço, fique na paz, ótima semana.